Você também não gosta de barata, assim como eu e a Stephanie? Desses parasitas como barata, mosquito, lesma? Acho que ninguém gosta de insetos, na verdade, né? Mas você já se perguntou por que Deus criaria esses bichos tão inúteis que só incomodam a gente? Então vem com a gente que a gente vai te explicar como é que isso aconteceu. Fala pessoal, eu sou a Stephanie, eu sou conselheira da unidade Atalaia. Fala galera, meu nome é Leonardo, eu sou conselheiro da unidade Conquistadores do Clube Bandeirantes. E hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre o estudo 3 e por que esses animais tão ruins existem e se Deus realmente os criou para isso. E como diz no nosso estudo, que eu espero que tu já esteja com o teu estudo aí e a tua Bíblia, porque a gente vai abrir a Bíblia, né? A gente vai abrir a Bíblia. Então já vai pegando aí que vai dar um tempinho aí. É só botar no pause e pega o teu estudo que a gente vai dar início aqui, falando sobre os parasitas. Sentiu a ameaça? Para dar início ao nosso estudo, te convido a orarmos pedindo a bênção de Deus. Oremos? Querido Deus, amado Pai, estamos aqui iniciando esse estudo e pedimos que o Senhor abençoe a todos nós e também nos ajude a entender a mensagem que o Senhor está nos trazendo através destas palavras. Use a mim e ao Léo para que a gente consiga transmitir da melhor maneira possível. Obrigada por termos a oportunidade de estarmos aqui gravando também. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. E como diz aqui no nosso estudo, todo mundo já sabe, todo desbravador principalmente já sabe deveria saber que água não tratada não é saudável de tomar, porque pode conter várias doenças e parasitas como lombriga, giardia, barata, o que mais, sanguessuga. Vários animais que podem nos causar mal e nos trazer doenças, né? Deus criou todos os seres vivos para serem bons, mas como o pecado entrou no nosso planeta, o mal se infiltrou aqui e algumas coisas foram mudando com o tempo, que é o que a gente vai ver hoje. E se caso tu não sabe o que é um parasita, a gente vai te explicar mais ou menos o que é um parasita. Parasita é um ser vivo que se infiltra literalmente em algum outro ser vivo, né? Que se chamaria de hospedeiro. Então, o exemplo que o estudo dá é um verme que infecta caracóis, que realmente, literalmente é... Como o nosso estudo aqui dá o exemplo de um verme que infecta caracóis. E é mais ou menos, fazendo uma analogia, o que aconteceu no nosso planeta. Esses vermes, eles se alojam nos olhos para chamar a atenção dos pássaros e fazer assim com que os caracóis fiquem expostos para serem devorados pelos pássaros. Mas o intuito desse verme não é, infectar os caracóis, e sim os pássaros. Olha aqui. E se tu parar pra pensar, foi mais ou menos o que aconteceu aqui na nossa Terra, né? Um anjo, ele se infiltrou aqui no nosso planeta para atacar outro ser vivo. Esse anjo, né, que todo mundo sabe seu nome, ele trouxe o mal aqui, se rebelou lá no céu contra o nosso Deus e infectou a todos nós, trazendo o pecado. Usando outro ser vivo, conhecido como a serpente. Tá, mas quais os motivos que levaram esse anjo a se rebelar contra Deus? Quais? E a gente vai ver agora na Bíblia, né? Nosso primeiro verso é Ezequiel 28, 14 ao 15, e diz assim: Eu fiz de você um anjo protetor com as asas abertas. Você vivia no meu monte santo e andava pelo meio de pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita desde o dia que foi criado até que você começou a fazer o mal. E agora vamos ler Isaías 14, 12 ao 14. Então, no capítulo 14 de Isaías, no versículo 12 ao 14, diz: Rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu. Você que dominava as nações foi derrubado no chão. Antigamente você pensava assim: subirei até o céu e me sentarei ao trono, acima das estrelas de Deus. Reinarei lá longe no norte, no monte onde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens mais altas e serei como o Deus Altíssimo. Que ousado esse menino. Então. Então, lendo esses dois versos, o que nos leva a entender, Leonardo? O que nos leva a entender, né? Qual foi a pergunta inicial? Então, aqui no nosso livro tem 3 opções para escolher, né? E se a gente parar pra pensar, ele sentiu inveja de Deus e desejou o lugar de Deus, e também ele não queria obedecer às leis de Deus. Então as duas opções estão corretas. Porque ele queria ser o próprio Deus, né? Ele queria estar acima de Deus. Exatamente. Não deu certo. A nossa próxima questão ali do nosso livro é uma tarefa para você fazer junto com a sua unidade. A gente vai comentar a questão aqui rapidinho, mas aí você lê o texto que é Gênesis 3, 1 ao 6 e comenta com a sua unidade e depois deixa aí nos comentários como é que foi
Diálogo. Então, descreva com suas palavras a sua unidade, como o engano escrito em Gênesis 3, 1 ao 6, se compara aos disfarces dos parasitas da natureza. E como você acha que Satanás engana e manipula as pessoas hoje em dia. Tarefinha para fazer com a unidade. E seguindo na nossa próxima questão aqui, a quem o homem entregou o domínio deste mundo, né? A quem a humanidade entregou o mundo? Então vamos abrir no livro de Lucas, capítulo 4, do 3 ao 6. Então o diabo lhe disse: Se você é filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. Jesus respondeu: As escrituras sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: Eu lhe darei todo esse poder e toda esta riqueza, pois tudo isso me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Então, a Bíblia respondeu: Deus fez o mundo e nos foi dado esse domínio. O homem recebeu esse presente de Deus. Mas com a queda do homem, que diz em Gênesis, uma vez infectado, espiritualmente falando, né, a humanidade entrega o domínio da terra para Satanás. E diariamente, né, nas nossas lutas, a gente acaba às vezes cedendo, entregando o domínio da nossa vida para Satanás, o que acaba nos levando à ruína, assim como diz o nosso estudo. Seguindo o nosso estudo, qual é a obra de Jesus? Está em 1 João 3,8. Em 1 João, do capítulo 3 e o versículo 8 diz assim: Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo, e o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Então, qual é a obra de Jesus? Destruir o que o diabo tem feito desde a criação, que é o pecado. Continuando ali no nosso estudo, o Espírito Santo tem como obra curar o pecado e o mal que ele nos causa e nos ajudar a desenvolver os frutos dele em nossa vida. Você, desbravador, tem o desafio de memorizar esses frutos que está escrito lá em Gálatas 5. E se tu faz o cartão de excursionista, você já vai cumprir um requisito, hein? Pega essa dica, hein? Confia, confia. E uma maneira de você apresentar para o seu conselheiro e também ter um jogo legal para fazer com a unidade sobre os frutos do Espírito Santo é usando a bússola do nosso estudo, do nosso caderninho, e falar sobre os frutos na ordem que eles aparecem na Bíblia. Eu quero ver essa brincadeira na minha unidade, hein? E como lá no início do nosso vídeo a gente comentou sobre os parasitas, né? Sobre... Vamos que... Tua cara. E como a gente viu lá no início do nosso vídeo, né, sobre os parasitas, como eles são bem ruins, a gente não gosta deles, já chegou nessa conclusão, mosquitos, essas coisas. E como muitas vezes é usado isso como forma de comprovar que Deus não existe, na verdade isso pode provar que ele existe. Como um exemplo que o nosso estudo dá sobre um carro, vamos supor que a gente tivesse um carro, né? A gente tem um carro aqui, fala um carro aí. Um Cerato azul. Cerato, eu nem sei que carro é esse. Se a gente tivesse um carro e ao longo do tempo que a gente fosse usando, chegasse um momento da nossa vida que a gente fosse pegar uma viagem e ele estragasse no meio do caminho. A gente ia parar pra pensar e a gente ia botar a culpa no cara que criou o carro, no construtor do carro. Na verdade, a gente para pra pensar, muitos dos problemas dos carros que acabam tendo é por mau uso do próprio motorista. Ou também porque alguém foi lá e estragou de propósito, né? Mas ninguém culpa o criador do carro. Ninguém vai parar e pensar, nossa, a marca tal, que não tá patrocinando, então eu não vou falar. A marca tal não cria bem os carros. A marca tal não fez bem o carro, ou fez de propósito, faltando uma peça ali, ou algo do tipo, né? E é exatamente isso que as pessoas fazem quando alguma catástrofe ou algum animal ruim, né, faz alguma coisa pro ser humano, culpa primeiramente Deus, o Criador. A gente pode perceber que muitos desses problemas que a gente vê atualmente, como a própria pandemia, na verdade se trata do próprio resultado humano. Não se trata de que Deus causou isso ou que Deus provocou isso. Deus simplesmente permitiu, porque foi a escolha da humanidade. Então isso tudo é consequência do pecado. Consequência da infiltração que a gente deixou acontecer lá no início, que agora vem desde aquela época mudando o planeta que era para ser bom, porque Deus criou para ser bom. E se tu parar pra pensar, isso também pode resultar não só no planeta, mas as consequências que tu faz na tua vida pode resultar em várias coisas futuramente. Então, pare bem para pensar, sempre faça uma oração ou peça primeiro a Deus para que Ele te guie nas tuas decisões. Porque se tu for fazer a tua vontade e não a de Deus, as consequências vão acabar acontecendo. É aí que tá o problema. E não vão ser consequências boas. Então, como o nosso estudo mostra, sempre ore, sempre siga firme e não deixe o pecado se infiltrar na tua vida. Não deixe que você se torne um hospedeiro do pecado. Agora, para finalizar o que a gente estudou, eu te convido a orar com a gente. Feche seus olhos agora e vamos falar com Deus.
Pai querido, Pai amado, agradecemos, Pai, porque nos criou perfeito, Pai. Agradecemos porque nos deu um mundo que era perfeito. E com a infiltração do pecado que nós permitimos, aquilo que era para ser perfeito acabou se tornando algo que não estava nos seus planos, Pai. Pedimos que venha nos guiar, que possamos tomar as melhores decisões. Que não seja a nossa vontade, Pai, mas sim a Tua vontade. E é isso que te pedimos, Pai. No fundo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Então foi isso, pessoal. Esse foi o estudo 3 do nosso caderninho, O Mistério dos Dois Livros. Espero que vocês tenham gostado. Não me esqueçam de deixar o like. Segue na descrição, tem a playlist dos outros estudos. Dá uma conferida, né? Porque se tu tá no estudo 3 e sem ter visto os outros, não faz muito sentido. É melhor voltar e assistir os outros. Curte esse vídeo, compartilha e se inscreva no nosso canal. Os cachorros estão aloprados, mas vamos ignorar. E comenta no nosso vídeo aqui qual o inseto que tu menos gosta. Ah, eu odeio mosquito, cara. Eu odeio aranha, mas a aranha é boa pro nosso planeta. Elas nos ajudam contra os mosquitos. E a gente gosta do Homem-Aranha também, então... É isso, pessoal. Até a próxima e... Até, tchau. Tchau. Confia, confia.